Então vamos lá, pessoal, vamos começar então a nossa live, falar hoje de um tema muito importante. Que o que acontece que alguns casais têm relações tão duradouras? E não só duradouras, mas duradouras e felizes. E a primeira coisa que eu aprendi, sabe o que eu aprendi? É que esses casais, eles são ricos. Ricos. Mas ricos, primeiro, de boa vontade. Boa vontade e disposição. Né? Disposição. Eu vou fotografar uma plaquinha que eu tenho lá no meu consultório que está escrito: os dispostos se atraem. Os casais são ricos em boa vontade, são ricos em disposição para fazer as coisas serem melhores. Eles têm foco. Aí você vai dizer: Cris, foco é coisa de empresa. Foco na relação, foco nos seus projetos. E não ficam se distraindo com coisas que não agregam ou um ao outro ou a relação. Então, não perdem tempo, não desperdiçam tempo perdendo o foco, que não o de fazer as coisas darem certo. Tem gente que se mete em tanta enrascada que fica uma barulheira na cabeça que a pessoa não consegue se concentrar em mais nada e ela perde o foco total. E o que esses casais têm? Disposição seria em relação à vontade? Não, tu sabe que não, Bárbara. Disposição é a decisão de fazer. Porque às vezes a vontade não vem. Por exemplo, quando a gente está chateada, quando a gente está triste, quando a gente não está desanimado com a relação, a vontade não vem. Mas se tu tem a disposição, a crença positiva de fazer a coisa certa para dar certo, as coisas acontecem. Gente, acontecem transformações incríveis, né? Então, o que um casal tem? Ele tem respeito. E o respeito é com os próprios planos. Porque vocês querem saber? Tem muita gente que sabe muito bem onde quer ir, mas pega a estrada errada. E ao longo do caminho, as placas da vida vão mostrando, né? As placas da vida vão mostrando, você está indo para o caminho errado. Porque se você quer ir para lá, se você quer ir para São Paulo, você não pode pegar a estrada para Minas, porque você não vai acabar em São Paulo. E às vezes as pessoas vão se dando conta e elas continuam no caminho errado. Isto para mim é muitas vezes falta de respeito consigo mesmo, com o seu próprio plano. É uma autossabotagem, gente. É uma autossabotagem para consigo mesmo. Outras vezes é uma autossabotagem, uma falta de respeito com o companheiro. Meu caso, Cris, foi bem isso. Peguei caminho errado, mas não me dei conta. Sim, mas como é importante, Dina, lá pelas tantas, quando tu vê, opa, não tô chegando onde eu tô querendo, não. Como eu tô agindo, eu não vou chegar onde eu quero. Como é importante poder parar. E às vezes, gente, esse parar significa poder buscar orientação.
Então, às vezes, isso é um desrespeito para consigo mesmo. Para consigo mesmo. E sabe o que é importante também? Quando eu falo em disposição, Bárbara, eu falo, sabe o quê? Eu falo em você ter uma liderança. Uma liderança no teu relacionamento. Liderança é fazer assim, né? Eu dobro a manga e eu me encarrego em fazer. Vocês que estão aqui, vocês têm isso. Porque vocês estão às 6:30 da tarde, ao invés de estar olhando novela, jornal, pandemia, vocês estão aqui querendo conhecimento, querendo sabedoria. Vocês sabem, gente, que coisa incrível isso? Vocês se orgulham de vocês? Então, casais que têm sucesso na relação, eles têm ousadia. E a ousadia é outra característica dos grandes empreendedores. Os grandes empreendedores têm foco, têm boa vontade, têm ousadia, têm comprometimento. E eu me comprometo a estar aqui com vocês de segunda a quinta. Eu comprometo de estar aqui às 18h30 com material para vocês. Eu me comprometo com a minha relação. Então, eu me comprometo. E não é eu me comprometo de vez em quando. Ah, a minha esposa tá meio chateada, então hoje eu vou fazer uma coisa para ela. Mas amanhã não precisa mais. Ah, eu tô vendo que meu casamento tá... Meu relacionamento tá meio morno, tá meio... Mas tá. Hoje, eu vou fazer uma coisa por ele. Mas amanhã, eu já não faço mais. Não. Quando a gente pensa numa melhora, quando a gente pensa numa coisa duradoura, a gente tem que poder pensar em consistência. Não é fazer uma coisa legal e acabou. Não, gente. Não é isso. Não dá pra fazer uma coisa legal e acabou. Né? A gente tem que buscar ter uma consistência nas coisas que a gente faz para que elas possam dar certo. Isso vale para a profissão, isso vale nas amizades. Não vou ligar para minha amiga uma vez por ano e achar que tá tudo certo. Não. Depois ela faz aniversário, não me convida, e eu vou dizer, ela não me convidou. Mas você simplesmente passou um ano sem lembrar da criatura. Ó, esse é o problema, as pessoas se dão por vencidas. Muitas vezes sim. Muitas vezes sim. As pessoas acabam desistindo. E outras vezes elas têm a impressão de que elas já venceram. Eu venci, é meu, tá aqui, não preciso fazer nada. Quer, não quer, tem quem quer, a fila anda e tudo certo. Oi? Não. Não. Você é importante para mim. Você é importante para mim. Eu quero ser importante para você. Então a gente não pode se tratar como fast food, como uma coisa descartável. E os casais que têm um relacionamento duradouro, eles não se tratam como coisas coisificados, como fast food. Peguei, comi, pôs fora. Não. Eles se preparam uma vida inteira. Uma vida inteira. E veja bem, eles têm prazer em agradar o outro, em fazer coisas para o outro. Mas sem deixar de fazer por si também. Né? Porque é muito bom, vez ou outra, colocar o outro em primeiro lugar. Mas não sempre. Porque senão, às vezes você começa a sofrer de uma coisinha chamada abnegação. E abnegação é eu abro mão de tudo que eu gostaria, eu abro mão de tudo que eu sonhei, de tudo que eu sou para você. Eu vou até perguntar para vocês, quando foi a última vez que vocês deram
abertamente, não tipo, eu todo dia falo, não, abertamente um elogio pro parceiro ou pra parceira de vocês. Tipo, bonita camisa. Nossa, teu cabelo tá legal. Às vezes a gente escuta alguma coisa e diz, oi? Como? Quando é que foi a última vez que vocês elogiaram o parceiro ou a parceira de vocês? Não vale grandes eventos. Quando ele estava de aniversário, então... Não. O elogio gratuito de chegar e dizer, vem cá, isso que você fez me deixou muito feliz. Isso aqui, que você nem necessariamente, mas que você deixou de fazer, me deixou muito feliz. E eu achei o máximo, e eu tô orgulhosa. Eu tô alegre, você me deixou feliz. Quando foi? Então, que mais, Cris, que os casais fazem? Eles jogam limpo. Se você quer que uma empresa dê certo, você pode sacanear essa empresa? Você pode desviar dinheiro dessa empresa? Você pode desviar teu foco, teu cuidado da tua própria empresa? Não, né? Por quê? Porque aí a empresa vai à falência. Com relacionamento, gente, não é diferente. No relacionamento, às vezes, você tem a tua relação e você começa a jogar sujo contra o teu relacionamento, contra o que é teu, contra a tua família. Então, se um casal, se uma empresa quer ter uma relação, uma vida duradoura, próspera, que depois leve o legado de amor de vocês para os filhos, para os netos, você tem que jogar limpo. Você tem que jogar limpo. E a gente joga limpo também quando a gente se interessa de verdade pelo outro. Quando o outro, a gente demonstra em atitudes para o outro que o outro é importante para a gente. Né? Faz sentido para vocês isso, não faz? Então, o quanto é importante a gente jogar limpo nos nossos relacionamentos. Não sacanear por debaixo do pano, para que o relacionamento, para que a empresa, para que as amizades, para que não vão à falência. Para que eles não vão à falência. Faz isso, né? Então, que mais? O que mais, gente, é que todo o casal próspero, todo casal que dá certo na vida, eles buscam um equilíbrio. E um equilíbrio entre o que cada um faz para si e o que cada um faz para o outro. Eles não ficam, por exemplo, medindo força na disputa, na competição. E muitas vezes uma competição que não tem nada a ver com relacionamento, tem a ver com ego. Com o ego. Ego não só no sentido de vaidade, ego no sentido de eu. Eu querendo ser satisfeito, eu querendo que as minhas expectativas sejam sanadas e não pensando no nós. Um casal duradouro, uma empresa duradoura, um projeto duradouro, ele pensa no nós. Não é o meu tempo, não é o teu tempo, é o nosso tempo. Não é o meu lugar, não é o teu lugar, é o nosso lugar. E isso às vezes é um pouquinho mais difícil porque a gente precisa de uma transição para que isso aconteça, né? Então, para que isso aconteça, para que a gente saia do eu pro nós, tem que ter uma coisa que vocês aqui têm,
e vocês têm aqui comigo, que é generosidade. Gente, um casal que tem uma relação duradoura para uma vida inteira, eles são generosos um com o outro. E não importa muito o que o outro faça ou deixe de fazer, a pessoa tem prazer em ser generosa. O egoísmo estraga tudo. Cris, eu concordo perfeitamente com você. Não aquele egoísmo, que é até feio chamar de egoísmo, mas aquele egoísmo saudável, que faz com que você cuide de você. Porque tem gente que acha que se cuidar é, de alguma maneira, não ser abnegado pelo outro. Não. Gente, como é que eu vou dar para vocês se eu não me abastecer? Como é que eu vou dar o meu melhor para vocês se eu perder o meu melhor? E muita gente faz isso. Mais do que vocês possam pensar. Elas entram numa relação e elas resolvem fazer tudo pelo outro. Até que um dia, elas vão olhar, elas estão desabastecidas dentro delas. Elas estão desabastecidas dentro delas. E aí, o que elas vão dar? Aí elas dizem, quer saber? Não quero mais. Eu cansei. Agora eu quero cuidar de mim. Mas alto lá, gente. Como é que você não cuidou de você antes? Então, vocês precisam cuidar de vocês. Cuidar de vocês para que vocês cuidem do outro. Isso não é egoísmo. Agora, querer só cuidar de mim, pensar só em mim, só na minha satisfação, isso é egoísmo. Isso é egoísmo. E eu já falei aqui numa live, mas eu vou falar de novo, que o exemplo mais lindo que eu já ganhei sobre egoísmo saudável foi uma vez uma paciente minha, e ela me disse assim, Cris, eu aprendi uma coisa. Se eu tenho um docinho, eu dou para os meus filhos. Mas depois de dar a minha mordidinha. Eu adorei. Eu vou levar isso como um exemplo para toda a minha vida. Eu dou, mas depois de dar a minha mordidinha. Não é bárbaro esse exemplo? Né? Vê, a gente às vezes quando pensa que ensina, mas a gente aprende também. Então, sim, o egoísmo saudável, ele é fundamental para que o casal também tenha um relacionamento duradouro. Mas não aquele egoísmo onde eu quero eu, tu e não existe um nós. Porque quando não existe um nós, gente, a gente anda daí em linhas paralelas. Não juntas. Né? Às vezes as pessoas coabitando, não convivendo. Por isso que a generosidade é tão importante, porque quando a gente é generoso, a gente deixa claro pro outro que o outro é único. A gente não blefa. A gente não brinca de amor. A gente leva o amor a sério, com brincadeiras. Mas a gente leva o amor a sério, não como se o brinquedo ou a outra pessoa fosse um brinquedo. O amor e as pessoas não podem ser um brinquedo, não podem ser um joguete na vida das pessoas, né? Então, quanto mais vocês agirem com o companheiro de vocês, com generosidade, com atitudes de amor, e quanto mais vocês agirem com vocês do mesmo jeito, mais chance vocês têm de se sentir satisfeitos.
Isso, Cris, perfeito. Egoísmo é diferente de ter amor próprio. Sim, perfeito, perfeito. Né? O egoísmo saudável que eu falei seria o amor próprio, sim. Você tem toda a razão. Né? Então, que mais? Bom, acho que como é a Cris tem tanta razão nisso que ela está falando do amor próprio, que eu acho que a gente tem que começar sendo bom. E é bem isso, sendo bom para você mesmo, para ser bom com o outro, ser bom. Vou dar um exemplo que eu vi uma vez. Cris, eu resolvi me dar um anel. Só que, ao mesmo tempo que eu me dei o anel, eu comprei uma vara de pescar e dei para ele. Eu achei o exemplo tão fofo, tão querido. Poder ser generoso consigo para poder ser generoso com o outro, né? Bom, vocês lembram que teve uma live aqui que eu falei de vocês, da gente poder criar um ambiente que a gente deseja? O casal que tem um relacionamento duradouro, eles criam um clima. Que tipo de clima? Não é climão. É um clima bom na relação. Um clima prazeroso na relação. Eles se esforçam, como eu falei lá no começo, eles estão dispostos a deixar as rusgas, os ranços, tudo aquilo que azeda. Se sabe que no interior a gente dizia assim, nossa, aquela mulher é de um azedume. Vocês já escutaram, viu esse termo? É só eu lá da minha idade ou lá do interior. Mas as pessoas dizem, aquela pessoa é de um azedume. Meu Deus, que mulher mais azeda, aquela mulher é azeda. Por que a gente falava que a pessoa era azeda? Né? É azeda por quê? Porque a pessoa ficava acumulando dentro dela um monte de lixo. E quando a gente acumula um monte de lixo, o que acontece com o lixo? Ele azeda. Quando a gente acumula um monte de lixo, imagina acumular um monte de lixo na relação. E tem gente que vai acumulando o lixo. Vai acumulando o lixo, não deixa o lixeiro levar embora. Ó, a gente só dá o que tem dentro da gente. Temos que estar preenchidos de bons sentimentos para transbordar no outro. Que lindo isso! Cris, que lindo! Eu concordo plenamente. Olha a Carol dizendo aqui, energia. Sim, então, que energia eu crio no meu relacionamento? Que clima eu crio no meu relacionamento? E criar clima, gente, não é só colocar vela e pétala de flor. Porque tem vezes que as pessoas pensam que vou criar um clima, é isto. E aí o parceiro vem e diz, bah, mas com o climão que a gente tá, essas velas aí não vai adiantar. Por que não vai adiantar? Porque às vezes a pessoa estava esperando um me desculpa. Ó, põe uma mão assim comigo. Meus alunos já sabem o que quer dizer. Fui infeliz nessa, prometo ser melhor na próxima. Que quando eu digo alguma coisa, eu digo, não era bem isso que eu queria dizer. Só um pouquinho. Fui infeliz nessa, prometo ser melhor na próxima. Eu garanto que vocês fizerem isto pro companheiro de vocês, no mínimo ele vai rir. Dizer, oi? Que é isso? Não precisa contar que tiraram de uma maluca aqui, né, que tá conversando com vocês. Então, eu quero que vocês pensem, sem preguiça,
sem preguiça. O que eu posso fazer para criar um clima legal? O que eu posso fazer para criar um clima legal? Sim, a energia a gente sente. Com certeza, né? Deixa eu ver o que mais. Ah, gente, eu ia esquecer, eu já falei da autossabotagem, né? Das armadilhas. Das armadilhas de se autossabotar. Mas não falei ainda das vozes inimigas. Gente, às vezes a gente tem vozes inimigas dentro da gente e elas fazem uma verdadeira disputa. Umas dizem assim, releva isso, leva de boa e fica de bem. E a gente diz, não, 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 eu vou ficar dura nisso aqui. Às vezes, a voz diz assim, tem mais que estar triste mesmo porque você não merece, porque ele não gosta de você de verdade. Não porque você tá com lixo aqui dentro. Você é o lixo. E a gente vai encolhendo e desiste. Antes uma de vocês aqui escreveu que a pessoa desiste de lutar. Desiste da relação. E muitas vezes desiste porque a estima da pessoa tá lá embaixo. Porque a estima da pessoa tá lá embaixo. Os casais, gente, que ficam muito tempo juntos, eles se divertem. E não uma vez por ano quando estão de férias. Eles bolam para eles fazem planos de melhora. Planos de melhora, que pode ser melhorar a casa, pode ser melhorar o carro, pode ser melhorar o físico, pode ser melhorar a saúde, pode ser melhorar as finanças. Eles têm planos de melhora. E eles organizam esses planos. Como uma empresa? Sim, como uma empresa. Eles organizam esses planos de melhora. Porque sabe que uma vez, eu estava escutando um especialista em finanças, e ele colocou assim que a grande maioria dos casais não fazem viagens, não fazem férias por um único motivo. Falta de planejamento. Já pensou? A gente não poder fazer as coisas por um único motivo, por falta de planejamento. Então, o financeiro, a casa, o corpo, a saúde, gente, tudo isso tem que ter um plano de melhora no casal. Para quê? Para que o casal possa envelhecer juntos e bem. Não é só juntos, é juntos e bem. E juntos e bem significa poder estar felizes. Felizes, gratos pela vida, gratos pelos filhos. Eu me emociono sempre naquelas festas de família, onde os pais, os avós, às vezes bisavós, fazem 50 anos de casados. Mas eu me emociono não pelos 50 anos de casados. Eu me emociono quando eu vejo pessoas amorosas, ele ajeitando o cabelinho dela, ela ajeitando o colarinho da camisa, atitudes pequeninas de amor. Então, esses casais criam não só aquele clima, mas eles criam momentos carinhosos. Criam momentos amorosos. E tu sabe, às vezes a gente não faz isso com a gente mesmo. A gente reclama que a gente trabalha que nem uma maluca, a gente reclama e não se dá conta que a gente não faz isso pela gente. Uma vez, eu me dei conta de uma coisa,
e eu escrevi. E vocês não enxergam agora, mas eu tenho colado aqui no meu computador, porque eu leio todos os dias. E sabe o que está escrito? Está escrito: pessoa de agenda cheia é pessoa que não está feliz. Isto é um lembrete para mim todo dia, para saber que eu tenho que ter espaço para o meu bem-estar, que eu tenho que ter espaço para o meu companheiro, que eu tenho que ter espaço para os meus filhos. Ou, se eu fico sem tempo para absolutamente nada, alguma coisa está errada, porque eu não vou ser feliz. Eu vou adoecer. Eu vou começar a ficar triste, porque a exaustão, ela tira o tesão. E, gente, tem muitos casais exaustos, correndo em verdadeiras maratonas, sem poder comemorar. Sem poder comemorar. Qual é a graça de você vencer etapas da vida sem comemoração? Sim, Bárbara, muitas vezes é fuga. Muitas vezes é fuga. Mas tem vezes que é hábito. Mau hábito. Maus hábitos. Às vezes, os valores da pessoa dizem uma coisa, mas ela põe metas conflitantes. Os casais fazem muito isso. Eles sabem bem certinho os valores que eles têm, valores para com a família, valores para com o casamento, valores para com os filhos, mas eles estipulam para eles metas conflitantes. Metas conflitantes. Bom, eu quero agora voltar lá no início da live, quando vocês falaram em amizade. Se a amizade era algo importante num relacionamento. E eu vou ler, porque eu não quero perder nenhuma linha de uma coisa linda que eu escutei. Aqui. Escutem isto. Ao pensar a possibilidade de um casamento, cada um deveria fazer a seguinte pergunta: crê que seria capaz de conversar com prazer com essa pessoa até a sua velhice? Tudo mais no casamento é transitório, mas as relações que desafiam o tempo são aquelas construídas sobre a arte da conversa. Não é lindo? Não é lindo? Quem disse foi Nietzsche. Vocês viram que coisa mais linda, gente? Foi Nietzsche. Foi Nietzsche. Nietzsche disse isso. E quando eu li isto, eu disse, eu vou ler, porque eu não quero perder nem um pedacinho. Ao pensar a possibilidade de um casamento, cada um deveria fazer a seguinte pergunta: se crê que seria capaz de conversar com prazer com esta pessoa até a sua velhice? Tudo mais no casamento é transitório, mas as relações que desafiam o tempo são aquelas construídas sobre a arte da conversa. É lindo, né? É lindo, é profundo. E é exatamente essa arte da conversa que eu também quero ter aqui com vocês. Eu quero que o nosso casamento aqui seja duradouro. Eu quero que eu possa ser para vocês aquele GPS, aquele mapa, aquela pessoa que possa dar a direção para vocês, né? Num papo agradável, que é um prazer
ter aqui com vocês interagindo, recebendo os amigos, amigos que vêm, amigos que vão, amigos que estão chegando. Então, meus amores, muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui. Segunda eu tô de volta, terça, quarta, vai ter muito material legal para vocês. Pessoal, um grande abraço, um ótimo final de semana. E posso propor um desafio? Caprichem no clima. No clima com o teu parceiro, com a tua parceira, no clima do final de semana, no clima dentro de vocês. Topam? Topam? Segunda, vocês me contam, ok? Segunda, vocês me contam. Tchau, turma. Fiquem bem.